Cerca de 50% das pessoas já pensaram no suicídio como uma alternativa para a solução de seus problemas. O suicídio é um dos problemas sociais mais graves do mundo atual. Muitas nações já tratam este assunto de forma preventiva, como se trata a AIDS, as drogas e o alcoolismo. No Brasil, nós ainda não tratamos deste assunto desta maneira, talvez por medo, talvez por tabu. Mas o suicídio, de fato, é um dos problemas mais graves, inclusive da sociedade brasileira. O suicídio, ele atenta contra o princípio elementar da autopreservação. A Bíblia diz que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Amar a vida é algo natural. É um instinto de preservação que Deus deu ao homem. Lutar pela vida e fugir da morte é algo que deveria ser cultivado por nós, sem ter medo da morte, mas não buscá-la nem acionar a mão que a provoca. Várias causas poderiam ser identificadas para levar uma pessoa ao suicídio, e eu gostaria preliminarmente de dizer que algumas pessoas se matam não percebendo o risco que estão correndo. Na verdade, não queriam fazer isso e acabam fazendo, porque não tinham consciência das consequências finais de seu ato. Outros se matam por uma lógica falha, muitas vezes pensando em punir o outro, fere a si mesmo de uma ferida mortal. Outras pessoas se matam programadamente, deliberadamente. E estas pessoas, desta maneira, não cometem uma lógica falha, elas intencionalmente ceifam a sua própria vida. O suicídio, ao longo da história, foi lidado de formas diferentes. Por exemplo, em Atenas, o suicida tinha o seu braço direito cortado e o seu corpo enterrado distante desse braço, num ato de reprovação total do ato suicida. Em Roma, a filosofia estoica, de certa forma, aplaudia o suicídio e dizia que era legítimo dar cabo da sua vida a quem não mais interessava viver. O imperador Nero se matou. E muitas vezes outros pensadores, como Lucrécio, recomendavam o suicídio como a maneira mais digna de sair da vida. O apóstolo Paulo, no primeiro século, combateu decisivamente essa questão do suicídio. Nesse texto que lemos de Efésios 5, 29, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. O apóstolo Paulo disse que ninguém vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Paulo ainda diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, e aquele que destruir o seu corpo ou este santuário, Deus o destruirá. E nós então devemos glorificar a Deus no nosso corpo, em vez de destruí-lo. O apóstolo Paulo, quando estava preso na cidade de Filipos, diante de um terremoto que abriu as portas da prisão onde Paulo estava, o carcereiro daquela prisão, vendo que as portas estavam abertas e que os prisioneiros, sob sua guarda, estavam em liberdade para fugir, desesperado, pegou a sua espada para se matar. E Paulo disse: não te faças nenhum mal. De tal maneira que o apóstolo Paulo, no primeiro século da era cristã, combateu decisiva e abertamente o suicídio. No século IV e V, Agostinho de Hipona também se posicionou contra o suicídio. Ele disse que o suicídio é o ato último da incredulidade. É quando o homem deixa de correr para Deus e, em vez disso, ele corre de Deus. E quando ele corre de Deus, em vez de correr para Deus, ele está entregue à incredulidade, ao desespero, e aí ele salta no abismo da própria morte por meio do suicídio.
Mais tarde, Tomás de Aquino, o grande teólogo do catolicismo, também se posicionou contra o suicídio, dizendo que o suicídio é antinatural, é imoral e é anti-espiritual. Na verdade, o suicídio é uma usurpação de um direito que só Deus possui, porque Deus é o autor da vida, o doador da vida, e só Ele tem autoridade, poder e competência para tirar a vida. De tal maneira que quando uma pessoa atenta contra a sua vida, ele está usurpando um direito exclusivo e absoluto de Deus. Depois da Revolução Francesa, este conceito começou a mudar. E agora o suicídio já não era considerado mais como um ato execrável. Até então a própria igreja não fazia ofícios fúnebres de pessoas que se matavam e nem permitiam que seus corpos fossem sepultados nos cemitérios comuns. Mas a partir daí, através da filosofia humanista, o suicídio foi até mesmo, de certa forma, encorajado, porque leva o homem a uma situação de vazio existencial, de desespero existencial, e muitas pessoas então partem para o suicídio por uma indução filosófica, em virtude do vazio do seu coração. Há muitas causas para o suicídio, e eu gostaria agora de elencar, de levantar algumas dessas causas. A mais forte delas, certamente, é a depressão. A depressão é uma doença. A década de 90 a 2000 foi considerada a década do cérebro. Nunca na história se estudou tanto sobre o cérebro como esta década final do milênio passado. E então começa a se perceber que a depressão é a doença mais comum na nossa geração. Ela provoca outras doenças graves e sérias, e isso leva alguns estudiosos a afirmar que ela é a campeã de levar o homem à morte. A depressão ela é algo terrível, assolador. Alguns estudiosos, como Andrew Solomon, disse que a depressão é como você engolir o seu funeral 2 vezes por dia. A depressão é como aquela trepadeira que vai sugando uma árvore e vai oprimindo aquela árvore e vai dominando aquela árvore ao ponto de matá-la e de sufocá-la. A depressão é uma doença. E é triste quando nós vemos, até em alguns segmentos cristãos e evangélicos, esta doença sendo tratada apenas como opressão demoníaca ou apenas como pecado. É bem verdade que uma depressão pode vir por opressão e possessão, ou pode vir como resultado de pecado, mas dizer que toda depressão é pecado é um erro grave e uma desumanidade. Isso tem levado muitas pessoas a entrarem por um processo de decadência física, emocional, e muitas dessas pessoas chegam ao suicídio.